Então vamos lá? Então, antes de falar especificamente sobre a quarentena vegetal, eu vou responder a pergunta: o que é quarentena? Quarentena é uma palavra de origem italiana e ela foi utilizada inicialmente no século XIV por causa da peste bubônica, que é uma doença causada por bactérias, que na época matou mais de 1/3 da população da Europa. E assim como a atual pandemia da Covid-19, pouco se sabia sobre essa doença da peste bubônica. E o governo de Veneza, lá na Itália, acreditando que a doença vinha do mar, ele determinou que todas as embarcações ficassem isoladas durante 40 dias, ou seja, todo navio ficasse lá atracado durante 40 dias do desembarque dos passageiros, né, que seria uma medida de evitar que a peste bubônica fosse transmitida para a população do local. Mas, na verdade, descobriu-se depois que é uma doença transmissível, né, principalmente por rato, fezes de rato, urina, etc. Mas por que quarentena, ou seja, por que 40 dias? Existem algumas hipóteses e uma delas é que tem relação com a quaresma, que é o período de 40 dias em que os católicos fazem jejum, penitências e outras atividades religiosas. Mas na verdade, pessoal, o fato é que o tempo de quarentena varia de acordo com o conhecimento do patógeno, ou seja, o tempo de incubação, de transmissão e desaparecimento dos sintomas. Na Covid-19, né, por exemplo, foi adotado um período de cerca de 14 dias na maioria dos países. Pessoal, vamos dar sequência então com o conteúdo mais técnico da nossa aula, né? E nesse slide eu mostro para vocês o que seria a quarentena vegetal. Basicamente o isolamento de materiais vegetais, por exemplo, sementes e plântulas, em um período de incubação para observar se ocorre o aparecimento e detecção de sintomas de doenças. Quais são os passos principais que devem ser considerados na importação de material vindo do exterior? Então, imaginar, por exemplo, que você vai trabalhar com uma espécie de eucaliptus, você não tem material dessa espécie, você gostaria de fazer a aquisição desse material proveniente lá da Austrália, portanto, a Austrália seria o local de procedência. Inicialmente, você deve, portanto, importar esse material. A importação desse material no local de procedência deve seguir e deve obter a autorização do MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, existe uma portaria, toda uma regulamentação adequada para importar esse tipo de material. Em seguida, ocorre a reclusão, que seria a quarentena propriamente dita, em que as amostras sadias elas serão mantidas por um período máximo de incubação do patógeno. Em outras palavras, normalmente quando você obtém material vegetativo de determinada espécie, há uma lista esperada de patógenos que podem prejudicar aquela cultura. Então, procura-se entender qual é o período de incubação daqueles patógenos e aguarda-se esse período para ver se vai manifestar ou não aquela doença naquelas amostras, tá? Aqui à direita são imagens ilustrativas, né, onde o pesquisador vai observar a manifestação de determinado patógeno durante esse período de quarentena. E por último, a decisão fitossanitária, ou seja, esse material vai ser liberado caso realmente não ocorra a manifestação de patógenos, ou ele será destruído caso seja descoberta a manifestação de patógenos, né, e suas respectivas doenças, ok? Essa é a instrução normativa do MAPA de dezembro de 2016, sob o número 52, que basicamente é um formulário padrão de requerimento de permissão de importação de material vegetativo para fins de pesquisa científica ou experimentação, ou seja, realizar experimentos. Basicamente, o interessado ele tem que preencher com os dados pessoais, desde nome, CPF, até os dados da sua empresa ou instituição. Em seguida, ele tem que categorizar, ou seja, especificar que tipo de material ele está importando, né, ou solicitando a importação, ou seja, se é um material vegetal e suas partes, né, se é semente, muda, se é uma muda in vitro, né, no frasco de vidro, se são tubérculos, frutos, folhas, entre outros, né. E logo abaixo também ele tem que identificar qual a utilização pretendida, se vai utilizar um laboratório de uma casa de vegetação ou experimento no campo, se é um organismo geneticamente modificado ou não, entre outros dados aí, tá? Então esse formulário ele é preenchido e enviado via site do MAPA, e aí o pesquisador ele deve aguardar a autorização ou não dessa importação. Caso ele não siga esse procedimento, ele está agindo de forma ilegal. Então, pessoal, essa foi uma breve apresentação do conteúdo. Te convido a aprofundar nos estudos e tchau, tchau!